Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Hoje nós vamos falar do Lorde Exu Caveira. E eu queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, principalmente com os médiuns do Exu Caveira, porque o comentário deles aqui no vídeo enriquece, enaltece, acrescenta, e as pessoas leem os comentários. Então isso é importante, porque às vezes a gente tenta fazer um vídeo que seja curto, mas dependendo do assunto é muito complicado a gente falar todas as coisas. Então a gente vai dar uma pincelada nas principais observações e das minhas experiências com o Exu Caveira, lembrando que nós temos Umbanda, nós temos Candomblé, nós temos Quimbanda, e de acordo com esse senhor, com o Exu Caveira, aonde ele trabalha, a linha que ele trabalha, ele muda a vibe. E muda bem a vibe. Lembrando também, nós temos que parar de romantizar Exu e Pombagira. Tenho que falar isso porque eu vou falar do Exu Caveira e ele não é um Exu de brisa, ele é um Exu de bomba atômica. Então, para falar do Exu Caveira, as pessoas têm uma coisa romantizada, uma coisa de coisa fofa, e não são, tá? Já vou deixando bem claro. Então, eu vou contar as minhas experiências. Bom, Exu Caveira, eu não tive a oportunidade com os médiuns, mas assim, com a entidade, de saber quando ele era vivo, quem ele foi, o que ele fez, o porquê que ele virou Exu Caveira. Então, sempre nos meus vídeos eu vou contar a minha experiência. Eu sei que eu sou repetitivo, mas é necessário, porque as pessoas assistem o vídeo até um determinado ponto, não concluem o vídeo e depois fazem perguntas de coisas que estão no vídeo. Aí, paciência, né? Bom, Exu Caveira, na Umbanda é muito falado que ele mora na porta do cemitério. Tudo bem, é possível. Mas eu já vi o espírito não incorporado do Exu Caveira. E, gente, eu vou dizer uma coisa. O homem é lindo, tá? Não é torto, não tinha cabeça de caveira, não tinha o tridente do diabo, vamos colocar assim, né? Isso são ferramentas de Exu. A aparência física de caveira é uma simbologia ao nome Exu Caveira. Ele pode se manifestar espiritualmente como um rosto de caveira. Pode, ele é um espírito. Então, por isso que eu digo muito, para parar de romantizar o espírito, gente. O espírito é um espírito, ele tem poder, ele tem manifestação, ele se camufla, ele se transforma. Bom, um detalhe do Exu Caveira que me chamou muita atenção com todos os médiuns, a maior parte dos médiuns do Caveira, sejam homens ou mulheres, tá? São sacerdotes. Por quê? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas não, eu tenho os meus entendimentos próprios, tá? É possível que haja um médium do Exu Caveira que não seja sacerdote? Sim, porque não existe uma verdade absoluta. Mas outra coisa que eu observei, que normalmente esse sacerdote, esse pai de santo, essa mãe de santo, tem um Exu de frente
Um exemplo, carrega o seu tranca-rua de frente e atrás, na sequência, carrega o Exu Caveira. Já vi também sacerdote que era de frente o Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira, já vi também. Então, como é que a gente vai falar que uma coisa é só daquele jeito? Não podemos, não podemos. Quando a gente cria uma caixinha, a gente diminui o poder da entidade. O Exu Caveira, para vocês criarem uma coisa na cabeça. Sabe aqueles filmes que tem o Anjo da Morte, que aparece aquele espírito todo de preto, né, que vem buscar a alma da pessoa que vai desencarnar? É mais ou menos isso. Então, ele realmente tem um poder extremo com almas, com desencarnes, ou desencarne de pessoas, com desobsessão, com quiumbas e com espíritos pagãos. Quem são esses espíritos pagãos? São espíritos que estão abaixo do abaixo do abaixo do abaixo e que não está ligado a nada. Não está ligado a Umbanda, a Candomblé, a nada. Então, se a gente colocar uma coisa mais católica, mais cristã, a gente pode dizer que esses espíritos são demônios. Exu Caveira dá conta. Exu Caveira dá conta. Aí, o porquê que eu falei para vocês lá atrás, o porquê que eu acho que eles acompanham os sacerdotes, os pais de santos. Porque uma casa de santo trabalha muito com desobsessão, com encosto, com quiumbas, com ataques espirituais. E Exu Caveira é assim, é o cirurgião, ele é o próprio bisturi para arrancar esse tipo de espíritos, de entidades, de opressores, de obsessores que destroem a mente, o corpo e a vida da pessoa. Eu digo corpo porque eu já vi com os meus olhos ataques de demanda onde a pessoa ficou cheia de chagas. E quem limpou essas chagas, essas feridas, essas doenças físicas foi o Lorde Caveira. Então, quando a gente pega e vai falar do Exu, a gente sabe que Exu é caminho, é trabalho, é amor, é disciplina, é feitiço, é demanda, é ataque, tá? Mas Exu Caveira, ele é como se fosse um médico, né, dos médicos no plano astral, porque ele é tão denso, ele é tão pesado, que ele desce a profundidades, tá, espirituais, que é assim, horripilante pensar que aquilo existe. Vou dar outro exemplo. Existem os sucumbos e existem os incumbos. Os sucumbos, eles são espíritos com forma feminina que atacam as pessoas à noite, sexualmente, tá? São espíritos sucumbos que têm forma feminina e atacam as pessoas à noite para tirar a energia sexual. E os incumbos, eles fazem ao contrário, são homens, são espíritos com figuras masculinas que atacam sexualmente. Então, sucumbos e incumbos. Eu já fiz limpeza desse tipo de ataque, de pessoas que sofriam com esse tipo de obsessores, de demônios, que podemos chamar de demônios, e além de tudo a pessoa tem paralisia do sono, né? Eu limpei com Exu Caveira. Então, para vocês terem uma noção da magia, da abrangência, do poder
do Exu Caveira. Contam os antigos que quando a pessoa morre, durante 1, 2 ou 3 dias, ela está liberando o plasma. A alma já foi embora. Exu Caveira encaminhou. Mas não é só ele que encaminha almas, tá, minha gente? Tem outras entidades que encaminham almas também, e isso vai muito de acordo com a religião que a pessoa seguia. Mas durante 1, 2, 3 dias, o corpo daquela pessoa enterrada está liberando plasma. E os obsessores, os quiumbas, eles adoram pegar aquele plasma, porque é uma moeda de ouro, é uma moeda de troca. O plasma, ele vale uma riqueza imensurável no plano espiritual. Então, através desse plasma, esses espíritos inferiores, eles adquirem poder, eles se alimentam energeticamente e daí para frente eles vão fazer a sua vingança, a sua maldade, enfim, qualquer coisa que seja de um espírito obsessor. E o Exu Caveira, ele está ali, ele realmente é um guardião para que ninguém toque nesse plasma, para que esse plasma seja absorvido pela terra e assim a força maligna não prevaleça. Agora, quando você olha o Exu Caveira dentro de uma quimbanda, o couro come. O couro come, porque o Exu Caveira, ele monta em cima do quiumba, ele faz o quiumba fazer o que ele quer, e aí é o rebuliço. Então, Exu Caveira, ele tem um temperamento expressivo, silencioso, ele não é de falar muito e é de poucas palavras. Então ele chega no ambiente, ele faz a limpeza, você agrada o Exu quando ele está incorporado, né? O médium está ali, o médium sente um peso extremamente poderoso, tanto é que os médiums, após desincorporarem com o Exu Caveira, eles ficam meio lesados. Eles precisam dormir, eles ficam com sono. Não é aquela sensação, ai, como eu tô ótimo, como eu tô bem, que noite maravilhosa. Não, eles sentem um cansaço físico e mental muito grande. E não é porque o Exu prejudicou ele, é porque é um Exu de uma densidade muito grande. Para nós, se somos da linha da Umbanda, Quimbanda, entrar no cemitério e saudar o Exu Caveira não é só uma forma de respeito, mas é uma forma também de falar para ele, meu senhor, o senhor me dá licença, eu estou entrando aqui, o senhor toma conta de mim, para que eu não seja atacado, que a minha magia aqui no cemitério, ou a minha visita aqui no cemitério, não seja comprometida, que eu não sofra nenhum dano, nenhum mal, pois aqui é a tua morada. E aí, você pode ter certeza, você saudou Exu Caveira, ele apazigua tudo. Você vai entrar e sair de um cemitério, de um velório, de um hospital, tá? De qualquer ambiente que tenha essa coisa de vida, morte, essa coisa, esse linear entre vida e morte, Exu Caveira está lá. Então não é somente no cemitério. O cemitério, a gente como humano, como pessoas, como médiuns, como sacerdotes, a gente precisa colocar uma morada, não é? Para as entidades. Então, Exu Caveira mora no cemitério, mas não. Ele mora em todos os locais onde existe o linear entre a vida e a morte. Aí você começa a parar para pensar nos médiuns de Exu Caveira. O que é que Exu Caveira passa para os seus médiuns? Quais são essas características que os médiuns possuem? Os médiuns de Exu Caveira, eles não são quietos, eles são normais, gente.
Eles conversam, eles ficam bravos quando tem que ficar, eles ficam alegres quando tem que ficar, porque Exu Caveira, ele não fica atazanando. Ele sabe a força, ele sabe como ele é pesado e que ele vai judiar muito do médium dele, caso ele ande a todo instante ao lado desse médium. O médium, ele tem aquela necessidade de entender o que acontece. Ele tem aquela curiosidade. Então, o médium que carrega Exu Caveira, ele é um pesquisador. Ele gosta de magia. Ele é paciente em alguns aspectos, mas mexeu com a integridade da família dele, mexeu no bolso dele, ou mexeu com a segurança dele, se prepare, porque é o gatilho da ira. Aí você vai dizer para mim, mas todo mundo é assim. Não, não é todo mundo que é bem assim, não. Os filhos de Exu Caveira são diferentes. Porque, por exemplo, tem homem e mulher, o que tira eles do sério? Mexer com a mulher e com o homem deles, mexer com os filhos dele, mexer com... Então tem muita coisa que tira qualquer pessoa do sério. Mas essas características dos médiuns do Caveira, onde pode mexer com a integridade, com a segurança, com a saúde, é uma coisa muito séria. Então, vou dar um exemplo. Os homens de Exu Caveira adoram carro. Então, eles vão ser sempre muito cuidadosos e zelosos com o carro. Até mesmo porque eles gostam de coisa bonita, mas e o medo de ficar no estrada? E o medo de um acidente? E o medo da segurança? Então, eu sei que eu dei um exemplo bem simples, mas é só para vocês observarem como os médiuns do Exu Caveira são meticulosos. Essa coisa de saúde, de segurança e de bem-estar é muito importante para eles. Os médiuns de Exu Caveira, eles têm um poder muito grande com fogo. Então descarregam com pólvora, com fogueiras, com velas, com tudo que é relacionado ao fogo, com a purificação, com o calor, com a purificação e destruição. Então, se esse médium de Exu Caveira for da pá virada, você pode ter certeza que as mandingas dele vai pegar sim, vai causar destruição sim, e salve-se quem puder. Corra, porque para se livrar de uma demanda de Exu Caveira, de um ataque de Exu Caveira, você tem que tratar dele, chamar um guardião para te limpar, porque ele pode até parar de te atacar, mas ele não te limpa não, tá? Porque Exu Caveira trabalha com a lenda quimbanda. Mesmo que ele seja da Umbanda, mesmo que ele venha no Candomblé, ele trabalha com a lei da quimbanda. Quem deve, paga, quem merece, recebe. Isso, para Exu Caveira, é o justo, é o certo, a justiça dele é essa. Ele é extremamente violento, se for preciso, para defender a casa dele, para defender o médium dele. E isso, se ele tiver encostado no médium dele, numa situação de conflito, o médium dele vai ficar da mesma forma. Então, Exu Caveira, ele cura. Exu Caveira, ele tira encosto, ele tira obsessores. Ele é um dos maiores protetores e guardiões de casas e terreiros, porque os obsessores, quando vê Exu Caveira, já começa a tremer, já sabe que tem que sair correndo. Então, quando você está negativado com Exu Caveira, ou porque você é médium de Exu Caveira, ou porque você fez um trato com Exu Caveira e não cumpriu, você não vai ter sossego. E não pensa que uma coisa acordada com Exu Caveira, que uma cachaçinha ali na encruzilhada no cemitério, vai salvar sua pele, não. E eu não estou falando isso para colocar medo, mas eles são extremamente justos.
Se fosse falar de uma outra forma, ele, generalizando eu, você, todo mundo, eles sabem que a gente pede, que a gente é safado, que a gente é sem vergonha, que a gente é oportunista, que a gente grita por socorro a hora que precisa, que, ai, pelo amor de Deus, meu pai, caveira me salva que eu tô morrendo, ai, porque tá doendo, ai, porque eu perdi tudo. Ele vai lá, ele faz a mironga dele, ele organiza, ele te ensina, pede as coisas que é necessária, ele manda os secretários dele, os secretários que eu digo, a legião dele, para cada um ir trabalhando sua vida, para que a sua vida volte para a linha do trem, volte para equilíbrio, estabilidade e que volte a ter direção. Aí depois que está tudo bem, que você está na glória do Exu Caveira, que o seu corpo está fechado, seus caminhos estão abertos, você esquece do que você prometeu e do que você cumpriu, do que você prometeu e do que você não cumpriu. Aí ele volta. Aí ele volta com aquela cara de caveira, ele volta com uma assombração, aí ele pula no teu pescoço, aí ele vai te pegando dedinho por dedinho, passa para a mão, passa para o braço, ele vai remoendo. Aí é o verdadeiro Exu Caveira, que faz jus ao nome. Então não deva para esse homem. E por outro lado, os seus médiuns têm essa característica. Se eles forem injustiçados, se eles forem traídos, eles vão esperar. Eles têm com eles que quanto maior você ficar, maior é tua queda. O coração de vermelho fica negro. Então lá no início eu disse, para de romantizar Exu, seja ele qual for. Para de romantizar a pombagira, seja ela qual for. Eles são ótimos, eles são uma bênção em nossa vida. Quem não presta é a gente. Quem fica devendo é a gente. Quem pensa que está enganando eles e passando ele para trás, somos nós. Então, gente, honrar o sagrado, honrar Exu Caveira, é você assim ter um pelotão do exército todinho para te defender. E desonrá-lo e não cumprir o que você deve é o contrário. Você tem um pelotão do exército te perseguindo. Eu amo Exu Caveira, eu respeito demais Exu Caveira. Ele já me tirou de muita situação difícil. Ele já me protegeu de muitos ataques que eu vou te contar. Que eu falei assim, nossa, a pessoa teve coragem? Teve. Exu Caveira me livrou disso. Para dinheiro, para trabalho, para amor. Olha, ô meu pai, ô seu Caveira, esse assunto de amor eu sei que não é muito tua praia, mas o senhor pode dar teu jeitinho? Ele dá. Então como é que você não vai pegar carinho, amor, respeito por uma pessoa que é tão, por um espírito, né? É que eu pego tanta intimidade que eu já acho que é gente. Por um espírito, por uma entidade como Exu Caveira, que está sempre à nossa disposição, que está sempre, ele é muito prestativo, é de poucas palavras, é um conhecedor de magia negra, de magia branca, de magia misturada, é conhecedor de quimbanda, é conhecedor de umbanda. Como você não vai respeitar um homem desse que te trata bem? A maior e melhor forma de respeito é não esquecer Exu Caveira. Ele é um lorde e é um homem lindo. Preste atenção. Se você já teve a oportunidade de ver Exu Caveira, conta aqui nos comentários. Ele é um homem lindo, mas eu já vi também ele em forma de caveira, tá? Mas quando ele se mostrou para mim como ele é, sabe, com aquela roupa negra, não tinha preto e vermelho quando eu vi não, uma roupa negra, aquele rosto altivo, aquele, nossa, um homem de uma sobrancelha grossa igual taturana, eu falei assim, Senhor, né? Então, gente, tenha fé. Tem uma oração aqui do Exu Caveira aqui no canal. Vai até ela, veja a oração, faça a oração do Exu Caveira. Ele é um lorde, gente. Ele é bravo, mas ele é totalmente eficiente. Ele é bom, mas ele é ao meio-dia e à meia-noite.
Ele é suave, mas é azedo. E a gente precisa de pessoas assim, porque muitas vezes a gente está num emaranhado, em várias dificuldades que a gente mesmo se colocou. E a gente, para a gente fugir à responsabilidade, a gente vem falar que é demanda, que jogaram macumba na gente. E Exu Caveira, ele abre nossos olhos. Ele abre nossos horizontes. Exu Caveira, ele fala assim, aham, você está pensando o quê, ô gafanhoto? E ele te mostra o caminho mais rápido para você chegar onde você quer, onde você precisa e onde você merece. Laroie, Exu Caveira, eu espero que o Senhor, meu mestre, meu Senhor, meu Lorde, que eu possa ter honrado o Senhor um pouquinho com esse vídeo e que eu possa sempre ser merecedor do seu axé. E a todos vocês, amados, o axé do Exu Caveira, o axé dos nossos orixás. E se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e deixem o comentário de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.